Olá, nossa equipe é formada pela Camila Castilho Moraes, pelo Raimundo Abimael dos Santos e por mim, Robson de Moraes Salles. Nós somos alunos do curso de pós-graduação Doutorado em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento da Universidade Federal do Oeste do Pará. Hoje, na disciplina de Bioética e Biossegurança, sob a orientação do professor Dr. Matheus de Souza Tessetti, onde nós vamos abordar o tema biossegurança no biotério. A biossegurança é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização e a eliminação dos riscos referentes à atividade da pesquisa, da produção e do ensino e até do desenvolvimento tecnológico das prestações de serviços. Ela visa a saúde tanto do homem quanto do animal e a preservação do meio ambiente. Aí, para se trabalhar com segurança e evitar acidentes, deve ser observadas e respeitadas regras e procedimentos de trabalhos formulados para eliminar práticas perigosas e evitar riscos desnecessários. Então, assim, quando formos trabalhar no biotério, devemos ter segurança, para a fim de evitar os acidentes no local da pesquisa onde estamos manuseando os animais. Onde os animais eles podem apresentar um risco, para quem o maneja, uma vez que ele pode estar carregado de agentes patogênicos. Há um rígido controle nos protocolos de manejo experimentais e deve ser associado a estritos procedimentos de segurança por parte dos técnicos do biotério, pesquisadores e do pessoal de apoio. Então, assim, os protocolos eles devem ter um rígido controle de quem vai estar manuseando esses animais. Os biotérios eles devem ter um programa de segurança que inclui equipamentos de combate a incêndios, instruções para seu correto uso, treinamento de primeiros socorros caso necessitem, e em caso de ferimento acidental, saber como manusear com o seu colega de trabalho. Todos que trabalham em biotérios devem estar familiarizados com a exigência da instituição. Cada instituição ela tem um procedimento a seguir, e todo o pessoal que trabalha com animais deve ser treinado e ter conhecimento de como vai manusear e manipular as espécies envolvidas, uma vez que trata da segurança e saúde deles próprios. O conhecimento do trabalho e materiais que vai ser utilizado também, e seguir todas as regras de segurança. Conhecer todas as saídas de emergência, que caso aconteça alguma intercorrência, nós devemos saber como proceder e por onde sair, caso aconteça algum acidente. Saber onde estão localizados os extintores e mangueiras de incêndio, bem como saber utilizá-los também, que não adianta só a gente conhecer e saber onde estão dispostos, mas devemos também saber como usar em caso de necessidade. Conhecer regras de primeiros socorros, caso aconteça algum acidente, saber como proceder em tal situação, e utilizar proteção apropriada, no caso dos EPIs e os EPCs. Tem os riscos também relacionados às exposições em biotérios, onde podemos citar o risco biológico, que são os alergenos, os aerosóis, os micro-organismos patogênicos e os reservatórios. Tem os riscos químicos, que são os desinfetantes, os sanitizantes e químicos utilizados nos experimentos. Tem os riscos físicos também, que é o UV, a autoclave, a estufa e o banho-maria. Tem também os riscos ergonômicos, que são as jornadas de trabalho prolongados, monotonia, esforços físicos intensos e repetitivos. E também tem o risco de acidentes, com os pérfuros cortantes, vidrarias, mordidas e arranhões. E aí, temos no biotérios também os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletivas, que em virtude dos riscos a que estão sujeitos os trabalhadores em biotérios, não podemos descuidar das proteções tanto individuais quanto coletivas. E aí temos alguns exemplos de equipamentos de proteção individuais: protetor ocular, protetor auricular, protetor facial, respiradores, máscaras, luvas, aventais e calçados. Aqui estão alguns exemplos de equipamentos de proteções coletivas, que são os exaustores, caixas com luvas, autoclaves, barreiras, recipientes para rejeitos, pipetas mecânicas, microincinerador e circulador de ar. Temos também os ambientes, em relação a biosseguranças em biotério, que são as salas de animais, que é onde é feita a criação e produção, manutenção, cirurgias e quarentenas e experimentação destes animais. Tem os agentes perigosos, que são os materiais carcinogênicos, infecciosos ou alérgicos. Tem o amoníaco, que é o mais comum e mais sério dos contaminantes em ambiente dos biotérios, que se forma pela ação das bactérias sobre os excrementos dos animais. E a concentração
amoníaco, ela é influenciada por fatores como ventilação, umidade relativa, desempenho das gaiolas, números e sexo dos animais, estado sanitário dos animais e alimentação. Bom, com relação à amônia e os efeitos fisiopatológicos, nós vamos ter o agudo e o crônico, onde o agudo ele nada mais é do que sintomas como irritação das vias aéreas superiores, diminuição da frequência respiratória desses animais, assim como a redução do seu peso corporal. Os efeitos crônicos eles vão desde lesão em trato respiratório superior e inferior, assim como alteração no nível de glicemia, na contagem de leucócitos e eritrócitos, no consumo também de oxigênio, redução do tônus muscular, alteração no equilíbrio ácido-base e também nas atividades das enzimas hepáticas e pancreáticas. E também pode ser observados efeitos como distúrbio do sistema nervoso central. Pode também apresentar outros efeitos, como o maior intervalo entre os partos, no caso, menor número de filhotes, maior mortalidade e menor número de ganho de peso corpóreo desses animais. Com relação ao ambiente, nós temos as salas de cirurgias e salas de experimentação animal. No caso, essas salas elas são utilizadas para procedimentos cirúrgicos e experimentos de curta e longa duração, onde nós temos os anestésicos voláteis que eles são utilizados, alguns exemplos como o éter, o alotano e o isoflurano. Esses compostos eles vão produzir sintomas como dor de cabeça, cansaço e também irritabilidade. Eles devem ser introduzidos de maneiras preventivas nessas salas de cirurgias para minimizar a exposição a esses tipos de anestésicos. Com relação às barreiras sanitárias, nós vamos ter as barreiras externas e as barreiras internas, onde essas barreiras sanitárias elas vão visar impedir que esses agentes indesejados eles tenham acesso às áreas de criação ou de experimentação com esses animais e que esses patógenos testes eles venham a ser dispensados para o exterior do prédio. Essas barreiras de proteção elas vão desde os materiais de construção do prédio em que o biotério está inserido até a filtração do ar ou a esterilização dos materiais. Essas barreiras externas elas são, como eu falei, as paredes, as portas, os telhados e também o tratamento de água. Enquanto que as barreiras internas elas vão desde a higienização corporal até a pressão diferencial entre os ambientes. Nós temos os riscos biológicos, onde eles são classificados em nível biológico 1, 2, 3 e 4, onde o nível B1 ele requer procedimentos para o trabalho com micro-organismos. Eles são classificados como risco 1, que normalmente não causam doença em seres humanos ou em animais. O nível biológico 2, ele já requer procedimentos para o trabalho com esses micro-organismos. Eles são classificados em risco 2. Eles não são transmissíveis pelo ar, mas eles são capazes de causar doença em seres humanos ou em animais. E também há o risco de contaminação, no entanto, ele é baixo. Ele tem tratamento efetivo e também medidas preventivas disponíveis. Com relação ao nível biológico 3, ele já requer procedimentos para o trabalho com esse micro-organismo. Ele é classificado como risco 3. Ele causa doenças em seres humanos e também em animais e podem representar risco de disseminação na comunidade. Então, existem medidas de tratamento e prevenção e exigem contenção para impedir a sua transmissão pelo ar. E o nível biológico 4, ele já requer procedimentos para o trabalho com esse micro-organismo. Eles causam doenças graves e letais para os seres humanos e animais e ele tem uma transmissão fácil através do contato individual. Com relação à proteção da saúde, nós temos as zoonoses, que são infecções transmitidas naturalmente entre os animais vertebrados e o homem. Existem mais de 200 doenças conhecidas. E os animais eles devem ser considerados como os transmissores potenciais dessas zoonoses. A transmissão ela pode ser evitada por monitoramento de animais e técnicos. Os primatas não humanos, no caso os macacos, eles constituem fontes
mais perigosas de transmissão dessa doença. E com relação à proteção da saúde, nós temos a higiene pessoal, que ela constitui uma importante barreira contra essas infecções, onde nós temos o hábito de lavar as mãos antes e após a manipulação de qualquer animal. Ele vai reduzir o risco de disseminação de doenças, bem como a autoinfecção. Além disso, manter as unhas aparadas, é proibido também fumar, comer ou beber dentro dos ambientes em que se está trabalhando com esses micro-organismos. Além disso, pessoas com ferimentos abertos não devem ter permissão para trabalhar, onde haja a possibilidade de ter contato com esses micro-organismos patogênicos. As roupas de laboratório usadas em áreas de risco, elas devem ser autoclavadas antes de serem lavadas. E os sapatos, eles devem ser descartáveis, como no caso, os propés, eles devem ser usados como uma barreira de proteção. Uma das principais zoonoses que a gente pode citar é a coriomeningite linfocitária, que ela é do agente etiológico, ela tem como agente etiológico o vírus ARN. A sua transmissão é através de camundongos, onde eles vão eliminar os vírus por secreção nasal, por urina, sêmen, leite e fezes. Além disso, tem a infecção congênita e neoinfecção, ela é muito importante. A infecção ela pode ser adquirida pelo homem através de aerossóis, por via conjuntival, pele a pele, ou simplesmente por estar em uma colônia que tenham animais com essa zoonose. Dando continuidade, vamos discutir sobre a antovirose, que tem como limite de transmissão os ratos silvestres, que são seus maiores hospedeiros. A infecção pode ocorrer por meio da inalação de poeira formada a partir do ressecamento da urina e das fezes dos roedores. A raiva, que traz como o principal meio de transmissão os hospedeiros, que mantém o vírus rábico na natureza, os carnívoros e quiroptero. A infecção é através da solução de continuidades. Sendo assim, a leptospirose, que está no processo de transmissão do reservatório, onde são os roedores, especialmente ratos, que excretam a urina e pode afetar 80% da colônia. A infecção do homem e de outros animais produz por via direta ou indireta através da pele, das mucosas nasais, bucais e conjuntivais. Mais comum é a via indireta, por meio de água, do solo e o alimento contaminado por urinas desses animais. Passamos a discutir o processo de risco de acidentes. Os acidentes mais frequentes no biotério são os ferimentos causados por animais, arranhão, mordedura, coice, etc. Os cortes causados na pele por via de gaiolas, as tampas ou outros materiais, a queda causada por piso escorregadio ou degraus, torções causadas por objetos pesados e levantados incorretamente, o ferimento nos olhos e pele quando da utilização incorreta de químicos. As imagens a seguir demonstram alguns acidentes que podem ocorrer, onde o animal pode diferir mordeduras nos dedos dos pesquisadores e que pode causar lesão. O processo de biossegurança dá para destacar o processo de alergia, que 33% dos profissionais que trabalham com biotérios apresentam reações de hipersensibilidade às principais alergenos, pelos, salivas, soros e urina. Os sinais clínicos, a contaminação nasal, resfriados prolongados e repetidos, a irritação ocular, conjuntivites alérgicas, vermelhidão, prurido, erupção cutânea, derretimento dos contatos, asmas e bronquite alérgicas, dificuldades respiratórias disponíveis. O descarte de material, apropriadamente todo material utilizado. O descarte desse material deve ser apropriadamente o material utilizado. Tá? Cama suja, dejetos de restos de ração, deve ser condicionado em saco plástico, vai ser vedado para ser incinerado. Os objetos cortantes e os materiais infecciosos devem ser condicionados duplamente em sacos plásticos e etiquetados para que sejam incinerados. Aqui são exemplos de descarte do material biotélico. Destacamos as referências utilizadas com biossegurança e biotérios, disponível no site da Universidade Federal de Pelotas, e
artigo de experimentos com ratos. Agradeço pela atenção, tá? Ao discente Camila Castilho Moraes, Raimundo Abimael Ferreira dos Santos e Robson de Moraes Salles.